Cartomante revela segredo que mudou para sempre a vida de um desesperado. Daniel não acreditava em sorte. Para ele, o destino era uma piada de mau gosto. Naquele dia, porém, com as contas acumuladas e os últimos gritos de ajuda do banco ecoando na cabeça, decidiu entrar naquela pequena tenda decorada com cortinas vermelhas, numa esquina esquecida de uma cidade que misturava o antigo e o moderno. Luzes de neon piscavam em contraste com os antigos postes de ferro, e a cidade parecia sussurrar histórias de um passado que Daniel preferia esquecer. A cartomante, uma mulher de pele enrugada e olhos que pareciam ver além do tempo, o recebeu com um sorriso que misturava compaixão e astúcia. O ambiente estava carregado com o cheiro de incenso e a luz das velas lançava sombras dançantes nas paredes. "O que você busca?" perguntou ela, enquanto suas mãos ágeis baralhavam as cartas. "Um milagre. Preciso de uma saída", ele respondeu, a voz travando um pouco. Ela acenou como se já soubesse mais do que ele próprio. Enquanto as cartas eram dispostas sobre a mesa, o coração de Daniel batia forte. Ele era cético, mas em sua situação, qualquer coisa parecia válida. As cartas se abriram numa sequência que o deixou intrigado e assustado. "Aqui está a dor do passado", disse a cartomante com uma voz grave. "Um segredo que sua mãe escondeu, um mistério que te cerca." Daniel ouviu com atenção. Sua mãe sempre fora uma figura enigmática. O que poderia existir por trás daquele sorriso dócil e daquelas histórias inventadas para esconder a verdade? A cartomante continuou. "Você tem um meio-irmão, Daniel. Ele se esconde nas sombras e busca vingança. O laço que vocês têm é mais profundo do que você imagina." Um nó se formou na garganta dele. Vingança, uma herança. Essas palavras ressoavam como um eco de algo que ele preferia ignorar. Uma vida que se desmoronava diante de seus olhos, enquanto os fantasmas do passado pareciam assombrá-lo, exigindo justiça por um erro que não compreendia. Daniel sentiu a pressão aumentar, como se o teto da tenda estivesse prestes a desabar sobre ele. O que era real e o que era apenas uma farsa. Ele recordou imagens da infância, sua mãe sussurrando histórias sobre um passado sombrio, sempre mudando de assunto ao ser questionada. "Você deve escolher seu caminho", disse a cartomante, com um olhar penetrante que parecia atravessar sua alma. "Buscar a verdade pode ser sua salvação, ou sua ruína." Ao sair da tenda, Daniel sentiu o peso do mundo em seus ombros. A cidade, antes vibrante, parecia agora um labirinto de mistérios não resolvidos. Enquanto se afastava, um celular vibrou em seu bolso. Uma mensagem inesperada. "Eu sei o que você está procurando. Podemos conversar." Quem seria? Um contato do passado. As palavras se formaram em um turbilhão de dúvidas. Ao buscar a verdade, ele acabaria destruindo tudo o que ama. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso." Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Daniel parou abruptamente ao sentir o celular vibrar em seu bolso. A mensagem pairava entre suas mãos, cheia de promessas e dúvidas. Ele hesitou, mas a urgência do momento tomou conta. "Eu sei o que você está procurando. Podemos conversar?" O coração dele acelerou. Quem seria e o que sabia? Ele precisava saber. Um impulso o levou a responder. "Quem é você?" A resposta veio rapidamente. "Alguém que ama a verdade. Encontre-me na praça ao lado da velha fonte, 21 horas. Olhar para a cidade agora era como observar um filme em câmera lenta. Os sons das buzinas e das pessoas conversando pareciam distantes. A revelação do meio-irmão ainda martelava em sua mente. Suas pernas se moveram automaticamente em direção à praça. Ele passava perto de lojas vibrantes e casas antigas, mas sua mente estava presa na ideia de descobrir o que realmente acontecera entre ele e sua mãe. Ele chegou à fonte, um lugar que tantos conheciam, mas que agora parecia um cenário de um filme de mistério. A água fluía lentamente, refletindo as luzes da cidade, mas a beleza do cenário não trazia conforto. A adrenalina pulava em suas veias. O que ele faria se essa pessoa revelasse algo que mudasse tudo? A figura apareceu, uma mulher de cabelos longos e desgrenhados, com uma expressão intensa nos olhos. "Você é Daniel?" pergunta sem esperar resposta. Ele acenou inseguro. "Eu sou Ana, sua irmã." As palavras a atingiram como um soco. Uma torrente de emoções preenchia o ar. Vingança. Se esconder nas sombras, ele engoliu em seco, a cabeça girando. "Não pode ser", murmurou. "Eu sei que sua mãe não disse a verdade e que ela escondeu muitos segredos.
A vida que você conhece, Daniel, está prestes a mudar. Ana falou com uma firmeza que arrepiou Daniel. Ele queria gritar, mas tudo o que conseguiu foi perguntar: por quê? Porque nós devemos nos encontrar cara a cara. O que ela fez não nos separou, uniu, e agora precisamos recuperar o que é nosso. As palavras dela ecoavam e ele fez uma pausa buscando sentido. O mundo ao seu redor parecia borbulhar de tensão. Então, no meio da conversa, algo estrondoso irrompeu. Um grito ecoou da praça, seguido de uma explosão que sacudiu o chão sob seus pés. A loja de eletrônicos ao fundo se iluminou com chamas. Pessoas começaram a correr e a atenção de Daniel se dividiu entre a mulher que dizia ser sua irmã e o caos em torno. Daniel. Eles estão atrás de nós, Ana gritou, puxando pela mão, seus olhos já cheios de medo. Ele mal teve tempo de processar a declaração dela. Antes de os dois se lançarem em direção à escuridão da rua lateral. Enquanto corria, sua mente disparava. Quem estava atrás deles? Que segredo sua mãe havia escondido? O que significava tudo isso? Ele mal conseguia acompanhar a própria respiração. A cidade que antes era familiar agora se tornava um cenário hostil. Ana parou, puxando para debaixo de uma marquise. Escute. Você não pode confiar em ninguém, principalmente em nossa mãe. Ela falou com urgência e ele ficou em choque. Sua mãe e o que mais ela poderia ter escondido. Ouvindo sirenes ao longe, Daniel sentiu que algo extremamente perigoso estava prestes a acontecer. Ele mal havia começado a entender o que se passava quando a trama de sua vida estava se desfiando, revelando um emaranhado de segredos. O impulso de querer saber mais misturava-se com o medo do que poderia descobrir. As luzes da cidade começavam a se apagar e a própria noite parecia tensa, aguardando a revelação de um segredo que, ao ser descoberto, poderia destruir tudo. Eles precisavam correr, mas a sombra do passado os perseguia, e agora, mais do que nunca, Daniel se questionava quem de fato era seu irmão. A verdade estava mais próxima do que parecia, mas e se fosse letal? A tensão pairava no ar, pesada como uma névoa. Daniel e Ana estavam sob a marquise, o rococó da cidade agora quebrado por sirenes e gritos de pânico. Ele sentia o tamborilar do seu coração. Quem está atrás de nós? Ele perguntou, mal conseguindo controlar a tremedeira na voz. Ana olhou ao redor, angustiada. Não temos muito tempo. Antes que ela pudesse completar, uma sombra se moveu rapidamente no fundo da rua. O medo se apoderou dele quando uma figura conhecida emergiu das sombras. Seu ex-melhor amigo, Paul, com um brilho de raiva nos olhos. O que você está fazendo aqui, Daniel? Ele já estava prestes a passar de um estado de choque para um ataque, mas a intensidade do olhar de Ana fez Paul hesitar. Daniel, você não pode confiar nela, Paul gritou, apontando para Ana. Ela é uma traidora, tudo isso é uma armadilha. As palavras dele acertaram Daniel como um soco no estômago. O que ele estava dizendo, traidora, era muito para processar. Não ouça ele, Daniel não sabe o que está dizendo, Ana gritou. Seu rosto contorcido em desespero. O pânico se espalhou ao redor deles, as pessoas corriam, mas Daniel ficou paralisado. Por que você está dizendo isso, Paul? Ele mal conseguiam acreditar nas palavras que saíam da boca daquele que um dia considerou um irmão. Paul deu um passo à frente, porque ela não é quem diz ser. Ela não é sua irmã, sua mãe é uma mentirosa. A revelação caiu como um raio em um céu limpo. Daniel se sentiu tonto. O que você está dizendo? Mal teve tempo de absorver antes que Paul prosseguisse. Sim, você tem um meio-irmão, mas é um engano. Eu sou seu irmão, Daniel. Nós éramos inseparáveis antes de você ser levado para longe. A verdade está escondida sob mentiras que sua mãe construiu para manter você longe de mim. O mundo que Daniel conhecia desabou. Ele olhava para Paul, a dor e a fúria em seu semblante se misturando em um labirinto de confusão. Você está louco? Gritou, já se sentindo sufocado pelas peças do quebra-cabeça se movendo de forma errada. Era demais. Não pode ser verdade. Eu posso provar. Paul insistiu, sua voz subindo, mas Ana interveio, atirando palavras e desespero. Daniel, não escute. Ele é o motivo pelo qual sua vida se despedaçou. O que quer que tenha dito não é a verdade. Mas Daniel não sabia mais no que acreditar. Ele se sentia perdido em meio a um mar de segredos. Qual era a verdade? Quem eram eles de fato? Uma luz brilhante cortou a noite. Um carro de polícia se aproximava. Mentes turvas viajavam em seu último fio de sanidade. Chega! Daniel finalmente gritou. A emoção fervia nele e ele não sabia a quem se virar. Orgulho, medo e desespero estavam confusos em sua cabeça. O som do motor se aproximando e a situação incontrolável diante de seus olhos transformaram o pânico em uma urgência palpável. Ana puxou Daniel novamente. Vamos, não temos tempo para isso. Para onde vamos agora? Antes que ele pudesse responder, um troar estrondoso ecoou pelo ar. Daniel, agora! Ana gritou e ele a seguiu ainda em choque, sem olhar para trás. Enquanto corriam, notou sombras se movendo atrás deles, figuras conhecidas se aproximando.
A mistura de seus passados se tornava um pesadelo e Daniel não sabia mais se estava fugindo dos verdadeiros monstros ou de fantasmas que nunca conheceu. Ele olhou de relance para Ana, que parecia desesperada, mas sua expressão tinha algo mais, algo oculto. Você precisa entender, Daniel, ela implorou enquanto corria ao seu lado, mas Daniel não tinha certeza se queria entender. A verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer uma das mentiras em que havia vivido até aquele momento. As luzes da cidade piscavam e o caos ao redor era ensurdecedor. O destino se aproximava, carregado de promessas obscuras e verdades enterradas. E enquanto a correria crescia e a noite se tornava cada vez mais frenética, Daniel se perguntava o que mais estava escondido, quem realmente eram eles e o que a revelação do passado os levaria a fazer. Daniel e Ana correram pelas ruas escuras, o coração batendo a mil. A cada passo, a confusão e o medo se misturavam em sua mente. Paul ficava para trás, gritando palavras que pareciam ecoar em sua cabeça. Traidora, mentiras. A adrenalina pulsava, mas algo dentro dele estava em frangalhos. Precisamos nos esconder, Ana disse, puxando para um beco estreito. O cheiro de fumaça ainda queimava em suas narinas e o som das sirenes se tornava cada vez mais agudo. Eles se encostaram na parede fria, ofegantes, tentando recuperar o fôlego. Eu não posso confiar em você, Daniel disse, o nó na garganta apertando. Você diz que somos irmãos, mas Paul, Ana interrompeu, seus olhos brilhando na escuridão. Ele mente, Daniel. Não, você não sabe dos outros lados dessa história. Urgência em sua voz tinha algo de verdadeiro, mas a dúvida ainda o consumia. O que se passava entre eles? Como posso ter certeza? Ele respondeu, a insegurança se transformando em frustração. Ela parecia pronta para argumentar, mas nesse momento um clarão iluminou o beco. Os dois levantaram a cabeça e o caos do lado de fora ficou ensurdecedor. Alguém estava se aproximando. Rápido, Ana puxou ainda mais para a sombra. Cada vez mais, Daniel sentia que não estava apenas fugindo de Paul, mas da verdade. E a verdade poderia muito bem ser uma prisão. Um homem apareceu na entrada do beco, um olhar decidido em seu rosto. Daniel sentiu seu corpo tenso, preparado para correr. Mas então o homem olhou para Ana e um sorriso cínico se espalhou por seus lábios. Olha só quem encontramos, ele disse, como se estivesse referindo-se a um velho conhecido. O que você quer? Ana perguntou, a voz dela tremendo um pouco. Você sabe muito bem o que queremos, o homem disse, seu olhar penetrante. Daniel se virou para Ana, uma centelha de preocupação acendendo no peito. Quem é ele? Ele é da nossa família, Ana respondeu, a voz baixa. O que você faz aqui? Vim te encontrar. O que você fez não vai ficar impune. Você não pode voltar atrás. O homem avançou um passo e Ana recuou, aquele pânico novamente tomando conta dela. Daniel ficou paralisado. Voltar atrás. O que você está dizendo? A cada palavra sua mente girava. A ligação entre eles, os segredos. Da mãe, sua infância, tudo estava se desmoronando. Ela não é apenas sua irmã, Daniel, o homem disse, agora olhando para ele. Ana é a chave para o que aconteceu com sua família. E você também faz parte disso. O impacto foi como um soco no estômago. O quê? Que parte? Daniel respondeu, confuso e irritado. Eu não entendo. Ana começou a chorar, lágrimas escorrendo pelo rosto. Daniel não deveria saber, eu não queria isso. Nos separaram para sempre. Antes que pudesse processar, o homem avançou ainda mais e a tensão se intensificou. Se você quiser descobrir a verdade, terão que se juntar a nós. Não podemos correr mais. Eles estão vindo. Daniel ficou paralisado. Agora tudo fazia sentido. O passado retornava com força total. Quem está vindo e o que você quer dizer com nós? Sua voz tremia de raiva. Era como se cada revelação estivesse desmoronando em sua frente, uma sequência de mentiras e segredos. O homem inclinou a cabeça, quase como se estivesse esperando esse momento. Você ainda não percebeu? Sua mãe nunca foi quem você pensou. Ela fez alianças que mudaram tudo. A única coisa que Daniel conseguiu fazer foi olhar para Ana, o olhar dela gritando por ajuda, mas também por algo mais profundo que ele ainda não compreendia. A cidade ao redor deles ainda estava em caos. O passado, o presente e o futuro estavam colidindo naquela noite escura e aterrorizante. Você precisa decidir, Daniel, o homem sussurrou. Você vai reconhecer sua verdadeira herança ou continuar fugindo? A verdade vai machucar muito, mas não há como escapar. A mente de Daniel girava. O que mais ele não sabia? O que estava realmente em jogo? Ele olhou para Ana, então para o homem. E então, uma explosão distante rangendo por trás deles fez o chão tremer. Eles estavam entre duas escolhas, continuar naquele caminho nebuloso ou enfrentar o que estava por vir. E naquele momento do caos, enquanto o mundo ao redor desmoronava, Daniel sabia que nada seria como antes. A verdade estava se consolidando, mas qual seria o preço dela? Daniel estava perdido em meio ao caos.
O homem na sua frente, com aquele olhar quase familiar, parecia saber tudo, mas suas palavras soavam como um truque. A verdade vai machucar muito, mas não há como escapar. Que isso significava? O que mais ele havia escondido? Ana estava pálida, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não podemos ficar aqui, eles vão nos encontrar. Ela puxou Daniel mais para dentro do beco, enquanto as sirenes ecoavam ao fundo, cada vez mais próximas. O homem estava atrás deles, e Daniel se sentia cada vez mais encurralado entre suas revelações e a realidade. Mas o que você quer dizer com nós? Daniel insistiu, sua voz instintivamente se agitando. O pânico crescia, e tudo o que ele sabia estava desmoronando nas sombras daquele canto escuro. Você realmente não sabe, não é? O homem disse, uma risada baixa escapando de seus lábios. Você vai ficar surpreso ao saber que Titruyenemi tem estado bem debaixo do seu nariz todo esse tempo. O coração de Daniel disparou. Do que você está falando? Mas antes que pudesse responder, um estrondo ensurdecedor reverberou pelo beco. O homem foi arremessado para o lado, um brilho metálico reflexivo cruzando o ar antes que tudo se tornasse um emaranhado de fumaça e gritos. Daniel sentiu a adrenalina correr em suas veias e seguiu Ana ao longo da parede, a respiração pesada, como se cada movimento fosse crucial. Uma figura surgiu na entrada do beco, cercada pela fumaça, paralisando Daniel. Seus cabelos loiros balançavam contra a luz que piscava. Era sua mãe. Mãe! Daniel gritou, confuso e desesperado. A mulher olhou para ele com uma mistura de amor e algo mais sombrio. Não! Ela exclamou, e seu tom arrebatou Daniel como uma corrente elétrica. Você não deveria estar aqui. Você me deixou no escuro por toda a vida. O que está acontecendo? Ele estava prestes a explodir, todas as emoções tomando conta dele. A mãe dele olhou para Ana e o homem no chão, seu semblante endurecendo. Você não devia ter falado com ela. Não agora. O plano não deveria ter sido revelado. As palavras dela cortaram o ar. O que ela queria dizer com plano? O homem no chão começou a se levantar, sua expressão transformando de dor para um sorriso que não era nada bom. Você está em apuros, mãe, e não só isso. Daniel, você tem que saber a verdade. A escolha dela pode custar mais do que você imagina. O caos se desenrolava à sua volta, mas o verdadeiro terror brotava de sua mãe. Ela não era a mulher que ele pensou que fosse. Você não pode estar falando sério. Você é a traidora. Você e ele, Daniel gritou, sentindo-se cada vez mais fora de controle. O que você fez? A mãe deu um passo à frente, a determinação em seu olhar como uma espada. Eu fiz o que tinha que fazer, Daniel. A sua vida, nosso futuro, depende disso. Ana não é apenas sua irmã. Ela é uma parte de um jogo maior, de algo que você não pode entender. O homem começou a rir, e isso só fez Daniel tremer de raiva. Você realmente acha que as revelações de hoje vão pará-la? Ela está mais perto do que nunca de obter o que quer. Seu coração afundou. Daniel viu que todos estavam olhando para ele, como se ele fosse o escolhido que tinha a resposta. Mas como saber o que era certo? O passado estava enterrado nas mentiras que sua mãe contara. Analisando toda a situação, a realidade começou a se desfazer. Vocês são parte de tudo isso, não são? Daniel disse, sua voz quase inaudível. A pressão aumentava e o abismo entre eles parecia insuportável. A verdade começava a escorregar por entre os dedos dele e a atmosfera mudava, carregando um perfume amargo de traição. Tudo o que ele conhecia desmoronava lentamente e a única coisa que restava era o eco distante das sirenes. E no fundo da sua mente, uma questão ficava girando. O que realmente estão escondendo de mim? A resposta pairava no ar, silenciosa e perigosa, e no meio do caos, Daniel percebeu com horror que a linha entre aliados e inimigos estava perigosamente tênue. Os ventos da revelação estavam trazendo uma tempestade, e ao seu redor, o mundo que ele conhecia começava a murchar como um balão deixado ao sol. Quais segredos ainda estavam por vir? E ao final, quem seria o verdadeiro inimigo da história? Daniel estava perdido em meio ao caos. O homem na sua frente, com aquele olhar quase familiar, parecia saber tudo, mas suas palavras soavam como um truque. A verdade vai machucar muito, mas não há como escapar. O que isso significava? O que mais ele havia escondido? Ana estava pálida, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não podemos ficar. Aqui eles vão nos encontrar. Ela puxou Daniel mais para dentro do beco, enquanto as sirenes ecoavam ao fundo, cada vez mais próximas. O homem estava atrás deles, e Daniel se sentia cada vez mais encurralado entre suas revelações e a realidade. Mas o que você quer dizer com nós? Daniel insistiu, sua voz instintivamente se agitando. O pânico crescia, e tudo o que ele sabia estava desmoronando nas sombras daquele canto escuro. Você realmente não sabe, não é? O homem disse, uma risada baixa escapando de seus lábios. Você vai ficar surpreso ao saber que o verdadeiro inimigo tem estado bem debaixo do seu nariz todo esse tempo. O coração de Daniel disparou.
Do que você está falando? Mas antes que pudesse responder, um estrondo ensurdecedor reverberou. Pelo beco, o homem foi arremessado para o lado, um brilho metálico reflexivo cruzando o ar antes que tudo se tornasse um emaranhado de fumaça e gritos. Daniel sentiu a adrenalina correr em suas veias e seguiu Ana ao longo da parede, a respiração pesada, como se cada movimento fosse crucial. Uma figura apareceu na entrada do beco, cercada pela fumaça, paralisando Daniel. Seus cabelos loiros balançavam contra a luz que piscava. Era sua mãe. Mãe! Daniel gritou, confuso e desesperado. A mulher olhou para ele com uma mistura de amor e algo mais sombrio. Não! Ela exclamou, e seu tom arrebatou Daniel como uma corrente elétrica. Você não deveria estar aqui. Você me deixou no escuro por toda a vida. O que está acontecendo? Ele estava prestes a explodir, todas as emoções tomando conta dele. A mãe dele olhou para Ana e o homem no chão, seu semblante endurecendo. Você não devia ter falado com ela. Não agora. O plano não deveria ter sido revelado. As palavras dela cortaram o ar. O que ela queria dizer com plano? O homem no chão começou a se levantar, sua expressão transformando de dor para um sorriso que não era nada bom. Você está em apuros, mãe, e não só isso. Daniel, você tem que saber a verdade. A escolha dela pode custar mais do que você imagina. O impacto foi como um soco no estômago. O quê? Que parte? Daniel respondeu, confuso e irritado. Eu não entendo. Ana começou a chorar, lágrimas escorrendo pelo rosto. Daniel. Não deveria saber? Eu não queria isso. Nos separaram para sempre. Antes que pudesse processar, o homem avançou ainda mais e a tensão se intensificou. Se você quiser descobrir a verdade, terão que se juntar a nós. Não podemos correr mais. Eles estão vindo. Daniel ficou paralisado. Agora tudo fazia sentido. O passado retornava com força total. Quem está vindo? E o que você quer dizer com nós? Sua voz tremia de raiva. Era como se cada revelação estivesse desmoronando em sua frente, uma sequência de mentiras e segredos. Uma explosão à distância sacudiu o chão e a cidade virou um espetáculo de caos. A luz ao longe fez sombras se alongarem, criando um cenário dramático. Daniel se virou para ver o que acontecia, o pânico crescendo. Quando olhou para a mãe novamente, viu como ela olhava para Ana, uma mistura de raiva e algo que parecia arrependimento. Você não é quem você diz que é, a mãe proferiu, os olhos estreitando. Você não é minha filha. As palavras cortaram o ar como uma faca. Um silêncio pesado se instalou. Daniel olhou para Ana, o coração em um rito de desespero. Isso não faz sentido, disse Ana, sua voz baixa. Como assim? Mãe, o que você está falando? Daniel a encarou, esperando uma resposta, o desespero se instalando mais do que nunca. O homem no chão, recuperando-se, riu de forma sombria. Você não faz ideia, Daniel. A matriz do que você acredita está prestes a ser despedaçada. Ela nunca foi a sua verdadeira mãe. Você foi criado sob mentiras e a verdade é mais horrenda do que você pode imaginar. As palavras dele ressoaram no ar. Todo o mundo que Daniel conhecia parecia desabar. O que mais estava escondido? Ele olhou para Ana, procurando uma pista, um indício de que ainda havia algo de bom ali. Mas o olhar dela estava cheio de confusão e só havia perguntas pairando entre eles. As sirenes se aproximavam. O passado estava se desvelando tremerosamente e Daniel se sentiu como um náufrago em meio a um vendaval. Você tem que decidir, Daniel, o homem sussurrou, reconhecer sua verdadeira herança ou continuar fugindo. A verdade vai machucar e, mais do que isso, pode destruir tudo. Uma onda de realizadores atravessou a mente de Daniel. A escolha estava diante dele, e à medida que a fúria e a dor se misturavam, ele sabia que a verdade estava mais próxima do que nunca, e a única certeza que tinha era que nada seria como antes. E uma pergunta ecoava em seu interior: quem realmente era sua família? A resposta poderia custar seu mundo inteiro. Daniel estava perdido em meio ao caos. O homem na sua frente, com aquele olhar quase familiar, parecia saber tudo, mas suas palavras soavam como um truque. A verdade vai machucar muito, mas não há como escapar. O que isso significava? O que mais ele havia escondido? Ana estava pálida, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não podemos ficar aqui. Eles vão nos encontrar. Ela puxou Daniel mais para dentro do beco, enquanto as sirenes ecoavam ao fundo, cada vez mais próximas. O homem estava atrás deles e Daniel se sentia cada vez mais encurralado entre suas revelações e a realidade. Mas o que você quer dizer com nós? Daniel insistiu, sua voz instintivamente se agitando. O pânico crescia e tudo o que ele sabia estava desmoronando nas sombras daquele canto escuro. Você realmente não sabe, não é? O homem disse, uma risada baixa escapando de seus lábios. Você vai ficar surpreso ao saber que o verdadeiro inimigo tem estado bem debaixo do seu nariz todo esse tempo. O coração de Daniel disparou.
Do que você está falando? Mas antes que pudesse responder, um estrondo ensurdecedor reverberou pelo beco. O homem foi arremessado para o lado, um brilho metálico reflexivo cruzando-o. Antes que tudo se tornasse um emaranhado de fumaça e gritos. Daniel sentiu a adrenalina correr em suas veias e seguiu Ana ao longo da parede, a respiração pesada, como se cada movimento fosse crucial. Uma figura apareceu na entrada do beco, cercada pela fumaça, paralisando Daniel. Seus cabelos loiros balançavam contra a luz que piscava. Era sua mãe. Mãe! Daniel gritou, confuso e desesperado. A mulher olhou para ele com uma mistura de amor e algo mais sombrio. Não! Ela exclamou, e seu tom arrebatou Daniel como uma corrente elétrica. Você não deveria estar aqui. Você me deixou no escuro por toda a vida. O que está acontecendo? Ele estava prestes a explodir, todas as emoções tomando conta dele. A mãe dele olhou para Ana. E o homem no chão, seu semblante endurecendo. Você não devia ter falado com ela. Não agora. O plano não deveria ter sido revelado. As palavras dela cortaram o ar. O que ela queria dizer com plano? O homem no chão começou a se levantar, sua expressão transformando de dor para um sorriso que não era nada bom. Você está em apuros, mãe, e não só isso. Daniel, você tem que saber a verdade. A escolha dela pode custar mais do que você imagina. Mas antes que eles pudessem processar, um rugido ensurdecedor interrompeu a cena. Um carro preto, como uma sombra, surgiu de uma esquina, as luzes brilhantes ofuscando tudo ao redor. Através do vidro, Daniel pôde ver rostos conhecidos. Eram seus antigos amigos da infância, aqueles que tinham desaparecido de sua vida há anos. Paul estava no banco do motorista, sorrindo de um jeito que não prometia nada bom. Daniel, entre no carro! Paul gritou, abrindo a porta com um olhar frenético. Ninguém está seguro aqui? Daniel, não! Gritou Ana, seu desespero agora palpável. Mas a urgência de Paul e a aproximação do caos fizeram Daniel hesitar. Ele olhou para a mãe. Quem são eles? O receio queimava em seu peito ao associar o rosto conhecido ao que sua mãe chamara de planos. O carro de Paul acelerou e a mãe dele estendeu a mão. Ele não pode ser confiável, Daniel. Você não pode ir com ele, mas eu posso. Esse pensamento disparou em sua mente antes que ele fizesse a escolha. Sem pensar duas vezes, ele correu e pulou para dentro do carro, sentindo a adrenalina descendo como uma corrente elétrica. O motor rugiu e eles dispararam, deixando Ana e sua mãe para trás. Você realmente acha que vai escapar? Paul disse, rindo descontroladamente enquanto dirigia. Você não faz ideia do que está acontecendo. O que ela escondeu de você vai mudar tudo. Daniel não sabia como responder. O que ele deveria acreditar? Um nó enorme se formava em seu estômago. A ideia de voltar para enfrentar tudo aquilo que havia deixado estava perto, mas a dúvida o consumia. A verdade parecia uma bolha prestes a estourar, e subitamente, antes que pudesse processar totalmente, a verdade se revelaria de um jeito que ele nunca imaginou. O céu escureceu e uma figura familiar surgiu do outro lado da rua. Era seu pai. Ele estava parado ali com um olhar autoritário, braços cruzados, esperando como se tivesse tudo sob controle. O caos parecia minúsculo diante daquela figura. Parou tudo! Ele gritou, sua voz ressoando de maneira devastadora. Daniel ficou chocado. O homem que ele acreditava estar perdido, o vilão de sua infância, agora aparecendo como uma ameaça com promessas de revelações que poderiam devastar tudo o que ele pensava saber. Eu sabia que você nos encontraria. Paul riu, a tensão no carro era palpável. Daniel olhou para seu pai, depois para Paul. O que estava acontecendo? A mistura de emoções pesava sobre ele, e nesse instante, tudo o que ele pensou que sabia desmoronou. Qual é a verdadeira história? O que cada um deles escondia? As perguntas se multiplicavam enquanto Daniel encarava aquele momento, um abismo de incerteza se formando entre ele e o que havia construído por toda a vida. O passado tinha vindo cobrar sua dívida, e tudo o que ele sabia se dissipava na noite nebulosa que o cercava. As revelações estavam prestes a se desdobrar, e o que Daniel escolheria a partir dali mudaria não apenas seu destino, mas o de todos ao seu redor. Daniel ficou paralisado, os olhos fixos no pai, aquele homem que ele pensou ter deixado para trás, uma sombra do passado que retornava como um pesadelo. O ar ao redor dele estava denso, pesado com a tensão. Pai, a palavra saiu como um sussurro, carregada de incredulidade e espanto. O olhar do pai era penetrante, como se tentasse decifrar Daniel por trás de cada camada que ele havia construído. Precisamos conversar, meu filho, disse com uma firmeza que por um momento pareceu segura. Mas no fundo havia um tremor que denunciava o quão errado poderia estar. Paul girou a cabeça para trás, seu sorriso se dissipando. Como você encontrou ele? Questionou, claramente nervoso. A situação se tornava ainda mais confusa e Daniel sentiu o nó em seu estômago se apertar. Eu sempre soube onde você estava. O pai se virou para Paul, desdenhando dele com um gesto.
E espero que você tenha se mantido fora de problemas. Este não é um bom momento para você. A tensão entre os dois cresceu como um fio prestes a se romper. E Daniel se viu no meio de uma batalha que não entendia. Ana estava na porta aberta do carro, seus olhos castanhos refletindo medo e determinação. Daniel, não escute. Ele não é quem diz ser. Sua voz tinha um tom de urgência e aquilo cortou como uma faca. As palavras dela ecoaram na sua mente, mas a batalha de emoções tornava tudo turvo. Ele é meu pai, Ana, Daniel disse com a voz embargada. Ele está aqui. Isso deve significar algo. Mas enquanto falava, uma sombra de dúvida começou a surgir. O homem à sua frente poderia ser um herói ou um vilão. A realidade estava começando a se desmantelar novamente. Você realmente vai acreditar nele? Ana sussurrou, o desespero em seu olhar como um apelo. Último, ele fez coisas que você não sabe, Daniel. Ele é o motivo pelo qual sua vida foi destruída. Antes que Daniel pudesse processar, uma nova figura apareceu. Uma mulher que ele nunca havia visto, mas que imediatamente reconheceu. Seu rosto era um reflexo de dor e raiva. Não! Ela gritou, avançando no mesmo momento em que Paul se virava em direção a ela, a expressão de choque em seu rosto. Você não pode! O coração de Daniel disparou. Quem é você? Ele indagou confuso. A mulher tinha um vínculo com sua família e aquela conexão parecia carregada de segredos. Eu sou a verdadeira irmã de Daniel, ela declarou, um olhar determinado nos olhos. O impacto das palavras dela foi como um soco no estômago. Seu mundo já estava em ruínas, agora parecia não ter chão. Ele tinha mais irmãs, e pior ainda, essa mulher havia aparecido como se fosse uma bomba prestes a explodir. Ana olhou de relance para Daniel, os olhos arregalados, o que significava que sua revelação era um golpe devastador. Não pode ser, ela murmurou, desmoronando um pouco. Eu não estou aqui para brigar, a nova mulher continuou, tentando apaziguar a tensão. Vim avisá-los, estamos em perigo. Nossos pais não eram quem dissemos que eram. O desespero na voz dela parecia verdadeira. Nesse instante, a cidade ecoou com sirenes mais próximas, e Daniel sentiu que estava em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Todas aquelas relações, aquelas verdades, tudo estava se desmanchando como um castelo de cartas. Por quê? Está tudo tão confuso? Ele perguntou, a dor na sua cabeça se intensificando. Quem ele deveria confiar? Sua mente girava. Daniel, precisamos fugir agora, Paul ordenou. Não havia mais tempo para perguntas. O caos estava se aproximando, envolvendo-os em um redemoinho de confusão e medo. A mulher desconhecida olhou para Daniel e sorriu de forma triste. A verdade não é a única coisa em jogo aqui. Vocês precisam escolher o lado que vão defender. O passado está voltando para cobrar uma dívida. As palavras dela soaram como um alerta. O que quer que estivesse escondido poderia ser devastador. Antes que pudesse digerir tudo aquilo, um estrondo devastador interrompeu a cena. Algo explodiu em um prédio próximo, uma lufada de ar quente os atingiu e as luzes ao redor começaram a piscar. Gritos e gritos de pânico ecoaram enquanto o caos se instalava rapidamente. Daniel olhou para todos os lados. O que quer que estivesse se desenrolando era uma batalha profunda e sombria. Ele estava no meio de uma tempestade de segredos e mal sabia como escapar. O destino de todos tinha mudado naquele exato instante, e a verdade que estava prestes a se desvelar poderia ser tão letal quanto os inimigos que se aproximavam. As escolhas que Daniel faria nos próximos momentos moldariam não apenas seu futuro, mas o futuro de sua família. E com a sirene se aproximando, ele franziu a testa, sabendo que as perguntas ficariam para depois. Agora era hora de agir, mas em quem ele poderia confiar? Daniel ficou paralisado, os olhos fixos no pai, aquele homem que ele pensou ter deixado para trás, uma sombra do passado que retornava como um pesadelo. O ar ao redor dele estava denso, pesado com a tensão. Pai, a palavra saiu como um sussurro, carregada de incredulidade e espanto. O olhar do pai era penetrante, como se tentasse decifrar Daniel por trás de cada camada que ele havia construído. Precisamos conversar, meu filho, disse com uma firmeza que por um momento pareceu segura, mas no fundo havia um tremor que denunciava o quão errado poderia estar. Paul girou a cabeça para trás, seu sorriso se dissipando. Como você encontrou ele? Questionou, claramente nervoso. A situação se tornava ainda mais confusa e Daniel sentiu o nó em seu estômago se apertar. Eu sempre soube onde você estava. O pai se virou para Paul, desdenhando dele com um gesto. E espero que você tenha se mantido fora de problemas. Este não é um bom momento para você. A tensão entre os dois cresceu como um fio prestes a se romper e Daniel se viu no meio de uma batalha que não entendia. Ana estava na porta aberta do carro, seus olhos castanhos refletindo medo e determinação. Daniel, não escute. Ele não é quem diz ser. Sua voz tinha um tom de urgência e aquilo cortou como uma faca.
As palavras dela ecoaram na sua mente, mas a batalha de emoções tornava tudo turvo. Ele é meu pai, Ana, Daniel disse com a voz embargada. Ele está aqui. Isso deve significar algo. Mas enquanto falava, uma sombra de dúvida começou a surgir. O homem à sua frente poderia ser um herói ou um vilão. A realidade estava começando a se desmantelar novamente. Você realmente vai acreditar nele? Ana sussurrou, o desespero em seu olhar como um apelo último. Ele fez coisas que você não sabe, Daniel. Ele é o motivo pelo qual sua vida foi destruída. Antes que Daniel pudesse processar, uma nova figura apareceu. Uma mulher que ele nunca havia visto, mas que imediatamente reconheceu. Seu rosto era um reflexo de dor e raiva. Não! Ela gritou, avançando no mesmo momento em que Paul se virava em direção a ela, a expressão de choque em seu rosto. Você não pode! O coração de Daniel disparou. Quem é você? Ele indagou, confuso. A mulher tinha um vínculo com sua família e aquela conexão parecia carregada de segredos. Eu sou a verdadeira irmã de Daniel, ela declarou, um olhar determinado nos olhos. O impacto das palavras dela foi como um soco no estômago. Seu mundo, que já estava em ruínas, agora parecia não ter chão. Ele tinha mais irmãs. E pior ainda, essa mulher havia aparecido como se fosse uma bomba prestes a explodir. Ana olhou de relance para Daniel, os olhos arregalados, o que significava que sua revelação era um golpe devastador. Não pode ser, ela murmurou, desmoronando um pouco. Eu não estou aqui para brigar, a nova mulher continuou, tentando apaziguar a tensão. Vim avisá-los, estamos em perigo. Nossos pais não eram quem dissemos que eram. O desespero na voz dela parecia verdadeira. Nesse instante, a cidade ecoou com sirenes mais próximas e Daniel sentiu que estava em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Todas aquelas relações, aquelas verdades, tudo estava se desmanchando como um castelo de cartas. Por que está tudo tão confuso? Ele perguntou, a dor na sua cabeça se intensificando. Quem ele deveria confiar? Sua mente girava. Daniel, precisamos fugir agora, Paul ordenou. Não havia mais tempo para perguntas. O caos estava se aproximando, envolvendo-os em um redemoinho de confusão e medo. A mulher desconhecida olhou para Daniel e sorriu de forma triste. A verdade não é a única coisa em jogo aqui. Vocês precisam escolher o lado que vão defender. O passado está voltando para cobrar uma dívida. As palavras dela soaram como um alerta. O que quer que estivesse escondido poderia ser devastador. Antes que pudesse digerir tudo aquilo, um estrondo devastador interrompeu a cena. Um grande veículo apareceu acelerando e as luzes refletiram nos rostos assustados. Mas não era um carro de polícia, e sim uma van escura, com a janela do motorista descida. Uma figura encapuzada disparou algo em direção a eles, e o impacto foi avassalador. Uma rajada de tiros ecoou, quebrando o frenesi da noite, e a mulher desconhecida caiu ao chão, uma mancha vermelha se espalhando rapidamente. Não, Daniel gritou, o grito rasgando sua garganta, enquanto Ana e Paul se encolhiam. O desespero tomou conta de cada fibra do seu ser. Ele não podia acreditar no que via. Os homens na van começaram a sair e Daniel percebeu que eram conhecidos, amigos, irmãos de infância que estavam perdendo a cabeça. O que vocês estão fazendo? Ele gritou, sem entender. Uma das figuras, um velho amigo, sorriu de forma encarniçada. Você apenas começou, Daniel. Esta é apenas a ponta do iceberg. A verdade estava prestes a se revelar, estilhaçando tudo. O casal que Daniel sempre pensou ser benigno estava, de fato, envolvido em ação clandestina, manipulando cada movimento dele. A linha entre conhecidos e inimigos estava borrada. E o grito que ele soltou não era apenas de dor, mas também de um reconhecimento sombrio de que tudo em que ele acreditava estava prestes a desmoronar ainda mais. Vocês não entendem. Estou aqui para silêncio, a mulher desconhecida gritou. Mas o eco da violência os envolvia. Daniel olhou para Ana, o desespero desenhado em seu rosto. A última visão que ele teve antes que tudo se transformasse em caos era do pai, em pé, sem ação, a expressão aquém de uma terrível impotência. O que estavam escondendo, o que mais havia, e acima de tudo, quem realmente era seu pai, a história estava se desdobrando em um desastre imenso, e com isso a pergunta se formou em sua mente. Poderiam eles escapar daquele pesadelo enquanto tudo se desmoronava ao seu redor? As balas ricochetearam contra as paredes, ecoando como um grito aterrador na confusão da noite. O corpo da mulher desconhecida caiu e Daniel sentiu que seu mundo estava sendo consumido pelo desespero. Não, ele gritou. Mas o som se perdeu em meio ao caos. Paul e Ana estavam em estado de choque, suas expressões revelando a dor que todos estavam sentindo. As figuras conhecidas, aqueles amigos de infância, se aproximavam, como se o destino houvesse decidido que era hora de um confronto final. Daniel olhou fixamente para o pai, que agora parecia um fantasma.
Você sabia que isso aconteceria. A acusação saiu da boca de Daniel com uma intensidade que cortou o ar. O pai, por um instante, pareceu hesitar. Eu pensei que tinha controle sobre tudo, mas não percebi o quão fundo tudo estava mergulhado, ele disse, sua voz falhando. O peso de suas palavras pairava sobre eles, como uma tempestade prestes a desabar. Ana instruiu Daniel a se afastar. Vamos, precisamos fugir, mas a adrenalina e a tristeza a paralisar. O pânico estava presente em cada movimento. Aquela nova irmã, a mulher que se revelara em meio ao caos, gemia no chão enquanto os amigos olhavam horrorizados. Daniel sentiu uma mistura de raiva e compaixão. O passado estava cobrando sua dívida e agora uma escolha precisava ser feita. Ele sentiu uma pressão intensa, como se cada segundo que passasse estivesse empurrando-o para um precipício. Daniel, Paul gritou, temos que sair daqui. A urgência na voz dele foi um alerta. O tempo estava se esgotando e a noite estava se transformando em um pesadelo. Sirenes ecoavam mais perto e a réstia de esperança de que poderiam escapar estava desvanecendo. Daniel olhou para Ana, os olhos dela suplicantes. Mas e há? Verdade, o que está acontecendo com nós? Que segredos nossa família realmente esconde? A angústia de não saber pesava em sua alma. Eu sou sua irmã, Daniel. Não podemos perder mais tempo. Os segredos podem ser perigosos, mas juntos somos mais fortes. Precisamos encontrar um jeito de enfrentar isso tudo. Não podemos deixar que a história se repita, a mulher desconhecida disse, tentando se levantar do chão, suas palavras entrecortadas pelo esforço. De repente, Daniel sentiu um impulso. Algo no fundo dele estava se acendendo como uma luz no fim de um túnel escuro. Ele olhou para o pai, depois para Ana. Precisamos nos unir. Não podemos deixar que nos derrotem. A verdade pode ser dolorosa, mas é a única forma de nos libertarmos. O olhar do pai parecia pesaroso, mas ele acenou, compreendendo o que precisavam fazer. Se tivermos que lutar, vamos fazer isso juntos. O que quer que esteja vindo não será o fim, mas sim um novo começo. Enquanto as sirenes se aproximavam, as figuras conhecidas começaram a recuar, percebendo que a determinação de Daniel e de sua nova família era mais forte do que suas intenções. Vamos agora ou nunca, Paul bradou, e eles começaram a correr, cada passo ecoando com as batidas do coração. Enquanto a noite se fechava ao redor deles, Daniel lançou um último olhar para o lugar onde sua vida havia mudado para sempre. Ele sabia que a jornada estava longe de acabar. A verdade ainda estava se desdobrando e o que tudo isso significaria ele ainda não tinha certeza, mas ele tinha uma nova esperança, novas relações e um caminho a seguir. O futuro era um mistério, mas juntos eles descobririam. Ao escaparem da escuridão, Daniel sentiu que a luz do amanhecer poderia, sim, ser seu companheiro. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa história incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. E não espere NM mais o M segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Você é parte essencial desta comunidade e seu apoio é crucial. Vamos juntos nessa jornada.